Aprendemos quando criança a fazer o nosso propósito algo externo. Doutor, advogado, engenheiro. Não que tenha algo de errado com essas profissões, mas muitas vezes a gente escolhe coisas externas para agradar alguém, muitas vezes agradar os nossos pais. Então, essa narrativa, tem alguma coisa errada com essa narrativa. Já quando a gente associa a nossa motivação a coisas intrínsecas, né, ao invés da motivação extrínseca, e sim a valores, como a gente reage às coisas da vida, isso sim a gente tem controle. A gente tem a capacidade de autogerar dopamina e serotonina a toda hora e em todo lugar. Já quando você cria expectativa, você vai tender a criar expectativas e se frustrar, se sentir mal se você não conseguir elas, ou se frustrar quando você conseguir, porque vai ter um fenômeno chamado erro de predição de recompensa. A gente cria uma expectativa e nunca é a mesma coisa. Isso é muito comum em pessoas que associam a identidade delas a coisas externas. Por exemplo, quando teve a grande queda da Bolsa de Valores em 1930, ou quando uma pessoa que associa a identidade dela a riquezas, a ser rico, a ter tais bens materiais, não que tenha algo de errado com ter bens materiais, dinheiro é muito bom, vai te dar, quando feito de forma honesta e com impacto positivo na vida das pessoas, vai te dar uma condição de minimizar o estresse na sua vida, não sejamos hipócritas aqui, né? Mas associar sua identidade a coisas externas, você fica muito rígido, muito sério. Então, tende a empilhar dopamina barata. É muito comum isso em pessoas que têm muitos recursos financeiros. Começam a empilhar dopamina barata na forma de sexo casual, na forma até de pornografia, às vezes de masturbação, coisas extremas. Não que tenha algo errado, novamente, com o sexo por si só, mas a intenção por trás dele, uma busca de prazer nas pessoas. Gula, né? Todos esses vícios, eles são reflexos de uma falta de propósito, uma falta de uma narrativa interna importante, interna e externa, porque assim como é dentro, também é fora. Então, você tem esse poder de manifestação, é algo inerente seu, é um direito de nascença seu, essa capacidade de autogerar dopamina e serotonina, é um direito de nascença seu, e sentir bem a qualquer hora, em todo lugar. Só que o mundo, as ilusões do mundo fazem parecer que não, fazem parecer que a gente não tem esse poder e que a gente precisa buscar em coisas externas. Então, nesse vídeo, vamos falar como ir de uma motivação extrínseca, né, que a gente aprendeu, que a gente foi conduzido, foi programado a buscar coisas externas, muitas vezes por lucro de empresas ou traumas que foram passados, para ir para uma motivação mais intrínseca, algo que você tem controle e, inclusive, paradoxalmente, quando você coloca sua motivação no que você tem controle, você entende que, no fundo, você tem esse poder de manifestação, porque é como se você estivesse transitando em universos paralelos. Para mim, é o que mais faz sentido hoje, tendo estudado, eu sou médico e engenheiro e li vários artigos sobre, é muito provável que existam infinitas versões nossas, ou quase infinitas, um número que tende ao infinito, na verdade, matematicamente falando. Então, a gente tem praticamente infinitos universos paralelos e a gente, de alguma forma, pode ser que a gente esteja transitando, é mais uma teoria minha, transitando entre realidades paralelas, surfando entre realidades paralelas, né? E aí sentimentos mais elevados, emoções mais elevadas, elas vão te ajudar a acessar essas versões suas mais harmônicas, digamos assim. E, enquanto isso, quando a gente se apega muito a emoções como medo, como raiva, como desejo, orgulho, né? Isso tudo vai prender muito a gente ao material. Então, pode ser até que a pessoa que se prenda muito ao orgulho, ela consiga manifestar ali, né, uma versão dela que tenha muitos bens materiais, mas não necessariamente ela vai estar mais feliz, tá? Não necessariamente. Muitas vezes ela vai chegar lá para perceber que, na verdade, é tudo uma ilusão, porque a gente não vai levar nada aqui. A gente não vai levar nada desse mundo. É um mundo, essas questões dos vícios são ilusões, na verdade, né? São ilusões que o nosso cérebro cria, são programas de sobrevivência que funcionaram em algum período no passado para os nossos ancestrais, mas hoje em dia não faz mais muito sentido, né? Então são mecanismos hiperdopaminérgicos de escassez. Pode ver muitas vezes a escassez, né? Eu tenho que acumular mais, tenho que ter mais, ou tenho que ter encontros casuais, né? Ou tenho que assistir esse pornô, ele é muito bom, né? Eu não quero perder isso, né? É o FOMO, Fear of Missing Out, em inglês chamado, né? O medo de perder, o medo de não conseguir, de não aproveitar a vida. Tendo conquistado uma certa visibilidade na internet brasileira hoje, algumas pessoas me perguntam como eu fiz isso, o que eu tenho que fazer, eu quero fazer também.
E é muito mais sobre deixar de fazer, é muito mais sobre desfazer as programações que a gente tem. Então, quando eu fui fazer medicina, há 6 anos e pouco atrás, eu tinha formado em engenharia civil na UNB, tinha morado nos Estados Unidos, e eu voltei para casa dos meus pais, né? Então, eu tinha 24 anos, eu estava trabalhando já, eu tinha uma condição de me sustentar, mas eu não estava feliz, estava extremamente infeliz. Estava morando nos Estados Unidos, trabalhando como engenheiro de produção numa empresa de portões metálicos. Eu estava prestes a começar a trabalhar nisso. E, enfim, basicamente eu decidi voltar para o Brasil e fazer medicina. E morei na casa dos meus pais. Isso é um privilégio. Muita gente não tem esse privilégio. Ao mesmo tempo, isso é muito visto como um símbolo de fracasso, né? Um cara de 24 anos ou 30 anos morando na casa dos pais. Eu morei até os 30 na casa dos meus pais. E ter aberto mão de ter o meu próprio espaço e voltar para desfazer, para entender os meus traumas, entender o que aconteceu ali, por que e ter tempo para mim, voltar para mim, às vezes é mais importante. Então, essas dicas de sair logo da casa dos pais, é claro que você tem pais narcisistas, eu entendo que isso pode ser complicado, sair logo é interessante, mas assim, meus pais não são perfeitos, eu não sou perfeito, né, lógico, e mesmo com a convivência, alguns problemas, alguns atritos, às vezes é um aprendizado legal e abrir mão dessa imagem de querer agradar os outros, sabe? Desse orgulho, abrir mão desse senso de orgulho. Muitas vezes falam para sair logo da casa dos pais, mas a pessoa vai numa condição muito pior, que às vezes se ela tivesse aceitado um apoio ali de alguém que seja, ela ia conseguir estruturar algo melhor e aproveitar aquilo de forma mais inteligente. Propósito vem do latim proponere, colocar antes. O que você coloca antes? Qual que é a sua prioridade? Né? A todo momento a gente está tomando essas decisões. Então, muita gente me vê, às vezes, é engraçado isso, né? Em vídeos curtos, me veem como alguns, como um ser perfeito, né? Que nunca erra, porque o lado bom dos vídeos curtos é que atinge uma grande audiência, isso é muito legal. Agora, o lado ruim é que tudo no universo tem essa dualidade, tem um lado bom e um lado ruim, tá? Então, o lado ruim disso é que é mal interpretado, às vezes é interpretado como algo, um recorte ali, como se eu fosse sempre daquela forma. Eu não sou sempre daquela forma, eu estou num constante aprendizado, eu tenho a minha sombra, né? E integrar a sua sombra é muito importante. Então, se eu falar para você que eu sei o meu propósito, é esse, pum, cara, eu estou sendo complacente, sabe? Eu estou sendo orgulhoso. O meu propósito está constantemente se revelando a mim e eu estou co-criando ele. Você cria o seu propósito. Você não encontra um propósito, você não vai atrás de um propósito, você mesmo cria ele. E é como se fosse uma música, a vida. Você não tenta acelerar a música para chegar no final. Como diria Robert Sapolsky, um neuroendocrinologista que eu gosto bastante, ele fala: a dopamina não é sobre a busca do prazer, é sobre o prazer da busca. A vida é isso, né? É a gente autogerar dopamina no processo em si, no flow em si, no estado de flow, no estado de desapego. E encontrar alguma coisa que você gosta, que é difícil. Por que é importante ser difícil? Né? Não é só porque você vai se diferenciar e matematicamente ter mais chances no mercado, não é só isso. É porque quando você encontra algo que é um pouquinho difícil, mas você tem uma habilidade, um certo dom ali, você está entrando na sua zona. Chamam no basquete, a main zone, eu estou na zona, no basquete, no futebol, qualquer esporte. Quando o cara está totalmente no flow, ele está totalmente entregue, ele está servindo como um canal só ali, a ideia é essa. Então, ao invés de se preocupar em chegar a algum lugar e associar a sua identidade a algo, tipo, outro dia alguém me perguntou, pô, como é que eu faço para, né, ganhar mais dinheiro, me dar algumas dicas financeiras, eu desejo muito isso também, você falou que não é bom desejar, quero desapegar, estou tentando desapegar. Primeiro, para de tentar, não é tentar desapegar, é aceitar todas as realidades como uma parte de um todo, né? E aí tem gente que fala, cara, mas é muito fácil, né? Você tá numa parcela extremamente privilegiada do Brasil, olha o apartamento, né? Que eu tô no Airbnb aqui, eu não moro aqui. Mas justo isso. Só que o que acontece, cara? Eu vejo muitas pessoas com muitos recursos financeiros extremamente infelizes. Muito mais infelizes do que pessoas com poucos recursos financeiros. Então tem alguma coisa errada com essa narrativa, né? Então não é bem assim, não é necessariamente... Claro, como eu falei, né, o dinheiro ele gera um conforto em termos de estresse, ele tem a habilidade de mitigar, né, de amortecer o estresse, fato. Né? Eu já tive situações de dependência financeira de outras pessoas que tinham que fazer o que eu não queria fazer, acordar muito mais cedo do que eu gostaria de acordar, isso faz parte.
É claro que tem extremos disso também. E aí já entra numa outra esfera, né, de política, de exploração de um país e tudo. Não quero entrar nisso, mas a questão é não necessariamente ter mais vai te deixar feliz. Tá? A partir de certo ponto, né, lógico, eu acho que é o mínimo que todo ser humano deveria ter, um digno, né, mas depois desse ponto, muitas vezes, mais dinheiro está associado a mais infelicidade, porque muitas vezes a forma de conseguir dinheiro é ilícita. As pessoas começam a querer maximizar muito dinheiro, empilhar muita dopamina, né, e mais, e nunca vai chegar num ponto que está suficiente, porque sempre tem alguém muito mais rico. Né? Se eu pensasse assim, em dinheiro, eu ia estar sempre me comparando com as pessoas. E aí essa é a motivação extrínseca que a gente não tem controle. E a tendência é caminhar para essas ilusões do mundo que não tem nada de necessariamente errado com elas, mas elas provavelmente não vão te trazer paz interior. Você vai estar se iludindo e esquecendo que você tem essa capacidade de autogerar suas próprias substâncias, né? Sua própria dopamina, sua própria serotonina. Você não precisa de uma droga para isso, você não precisa. Um exemplo disso é o exercício físico. Ele tem uma capacidade de gerar opioides endógenos, também dopamina e serotonina. Né? Então a pessoa ela fica num estado como se estivesse dopada mesmo, quando faz muito exercício físico, principalmente aeróbico intenso. Então, na verdade, o opioide endógeno é muito mais forte do que o exógeno. Então, porque é mais biodisponível. Então, a gente vive essa ilusão, cara, que a gente esqueceu, que você esqueceu que você tem esse poder de cocriação, você, de certa forma, é o centro do universo. Mas são programações que a gente vive, programações negativas, demoníacas mesmo, de certa forma, pode ser um nome, né? E elas estão lá para a gente perceber alguma coisa, aprender, tá? Você é o universo, tudo isso é parte de você, tudo um só. E eu lembro por muito tempo eu tentava buscar o meu propósito, né? Hoje eu tenho 30 anos e eu já entendi que não se busca um propósito, você tem que criar um, porque quem mais vai saber sobre você é você mesmo. Então eu vi alguém fazendo alguma coisa, né? Eu jogava Ragnarok quando eu era adolescente, né, mano? E era um jogo de RPG online, e aí tinha vários personagens, né? E aí eu tinha um cavaleiro, o cavaleiro é muito massa, eu vou fazer o cavaleiro. E aí eu evoluía, treinava durante meses ali, o meu boneco ali virava o cavaleiro. Aí, eu via um caçador, que era o da arco e flecha. Aí caramba, não, mano, na verdade é caçador mesmo, o meu negócio é ser caçador, não tem nada a ver, cavaleiro. Não, curandeiro, não, é curandeiro. Então, assim, isso acontece muito hoje em dia com rede social, né? Então, alguém me vê na rede social, ele faz medicina, ele é médico, engenheiro, ou sei lá, ele faz conteúdo, eu quero fazer isso também. Aí ela tenta, legal. Aí depois vê um outro, sei lá, na verdade eu quero ser humorista, eu vou ser humorista. Não, e não é que nenhum seja certo nem errado, mas você está se baseando em coisas extrínsecas. Então, qual que é a única forma de você criar o seu propósito? É você voltando para si mesmo. Ninguém além de você vai saber mais que você. É uma realidade desconfortável, mas ao mesmo tempo é legal saber isso, porque tá tudo dentro. Todas as respostas estão dentro de você, é um clichê, mas é verdade. Só que essas respostas não são lógicas, não é tipo, sei lá, Pedro faz isso. Não é assim. Você não vai ouvir uma palavra. Simplesmente você vai sentir e uma coisa vai levando a outra. Como que você faz isso? Tédio. O tédio, tá, é a primeira forma de você regular a sua dopamina, que vai gerar uma cascata depois de outros hormônios, como a serotonina também. Mas a questão é que hoje em dia a gente foge do tédio, e o tédio ele é a forma de você colocar atenção no seu corpo, colocar atenção nas suas emoções. Quando você fica no tédio, muita coisa vem à tona. Né? É uma sensação que muitas vezes a pessoa não sente desde criança. Então, quando a gente era criança, a gente estava no tédio constantemente, principalmente quem é da minha geração não tinha tela. Então era muito chato, às vezes não tinha o que fazer e eu tinha que criar uma brincadeira ali, né? E às vezes ficar sem nada para fazer, deitar e dormir, relaxar, meditar. Né? E quando você faz isso, naturalmente vai ocorrer um processamento emocional. Né? No hindu é chamado de Yoga Nidra, esse relaxamento profundo. Na neurociência moderna chamado de NSDR, Non-Sleep Deep Rest. O fato é que é como se fosse sonhar acordado. Quando você deita, relaxa, coloca atenção no corpo, e aí muita gente não vai conseguir começar a fazer isso. Aí a manha, para começar, é você fazer 3 respirações profundas. Então, vamos fazer agora, independentemente do CNSDR. Puxa tudo, solta tudo. Até não ter mais oxigênio no seu pulmão. De novo, puxa tudo.
Solta. Quando soltar, solta por um canudinho. Por quê? Você vai prolongar a sua expiração. De novo. Provavelmente você vai sentir um pouco mais calmo. Por que isso acontece? Quando você prolonga a sua expiração, você está estimulando o seu nervo vago, que é o nervo parasimpático do sistema nervoso de calma, relaxamento e digestão. Esse é o mesmo nervo que ele comanda também a ereção, o oposto à ejaculação, que é o simpático, de luta ou fuga, ejaculação. E hoje em dia o simpático, né, que é o mesmo da ejaculação, ele está hiperativado, ou seja, a gente está muito dopaminérgico, muito ansioso. Um exemplo disso é o tanto de tadalafila que tem sido usado pelos homens. Para disfunção erétil, homens jovens usando. Nunca antes foi visto tanta disfunção erétil em homens jovens. Muito por conta dessa ansiedade, mas é um conjunto de coisas, essa busca por prazer e gratificação vai levar também a consumir mais pornografia, que também está associada à disfunção erétil. Vícios, drogas, alimentação ruim, sono ruim, dormir mal. É uma grande causa de disfunção erétil, então a gente fica até tarde no celular. É muito difícil quebrar esse vício porque a gente não tem um propósito. Então é um ciclo vicioso, percebe? Então a ideia é você ficar mais no tédio, tá? Então, cara, vai, sei lá, vai caminhar sem celular, tá? Não precisa estar meditando se você não consegue, tá? Mas a ideia é você fazer essas 3 respirações e depois colocar atenção no corpo. Então a gente coloca atenção nos músculos do seu rosto, nos músculos da sua mão, do seu braço, na sua perna, tá? E vai fazendo essa prática, é muito rico isso, é muito legal. Você vai ver, muitas coisas vão vir à tona. Você vai resgatar essa criança interior, essa sensação de criança interior que às vezes você não sente há muito tempo, há muitos anos, sabe? Isso é muito rico para a criatividade, porque você está levando a vida menos a sério, você está sendo mais brincalhão, se permitindo brincar um pouco, sabe? Você não está aquela busca ali incessante por prazer, por dopamina, sabe? Por uma ilusão do mundo, por coisas extrínsecas, né? Então, quando a gente fala intrínsecas, é isso, é você entender que assim como é fora, também é dentro. Então você está sonhando, você está dormindo bem, uma coisa vai levando a outra, nunca é uma coisa só, sabe? Muitos coaches adoram colocar como qual foi a sua grande virada de chave, Rafael, não sei o quê. Isso é uma coisa do ego um pouco, né? Tipo, o Rafael Grata, qual foi a virada de chave dele? Isso vende, né? Isso está lá na visualização. Mas a verdade é que tem, claro, alguns processos que catalisam, né, melhor, aceleram ali um crescimento, mas no fundo, é um conjunto de coisas, sabe? É uma higiene boa de sono, e você ir se abstendo, ir e sonhar. O sonho é muito legal, tá? A gente sonha muito nas últimas horas de sono e tem muito processamento emocional. É como se a gente estivesse co-criando esses mundos, né, na nossa cabeça, e é como se acreditam que a gente pode estar vivendo essas realidades paralelas ao mesmo tempo, enquanto a gente está vivendo aqui, sabe? Então é legal brincar com isso, sabe? Se torna mais divertido, a vida fica mais leve, porque a gente não vai levar nada daqui, a verdade é essa, a gente vai embora. Todo mundo, né? Não leve a vida tão a sério, todo mundo vai embora um dia, você não vai levar nada dela, ninguém vai levar nada dela. É engraçado porque, cara, a gente constrói tanto, leva tanta coisa tão a sério. Eu digo por mim, eu esqueço disso, muitas vezes eu tenho que me lembrar, me policiar. Então, cara, é muito assim, praticar, sabe? Não sentir culpa se você se levar a um vício, sabe? Mas ao mesmo tempo você entender que, cara, aquilo não é construtivo para você, sabe? Aquele vício não é produtivo para você, não tá te levando a um lugar mais harmônico. Qual é o seu foco? Escreve. Você quer o que? Impacto? Eu gosto de impacto positivo. Eu acho legal, impacto harmônico na vida das pessoas, né? Mas seu foco pode ser outro. Né? Mas geralmente para o bem-estar, esses focos como harmonia ou como essa prática de visualização é muito rica também, sabe? Então, nessa prática de meditação, você pode visualizar exatamente o que você quer, escrever o que você quer, quem tem dificuldade de visualizar, escrever o pior cenário possível. É interessante você ver e aceitar qualquer realidade, aceitar todas as realidades e desfazer aquilo, sabe? Você aceitar o pior cenário possível e mandar ele embora, ou simplesmente aceitar ele como uma parte do todo e mandar ele para a luz. Isso é uma prática legal também, essa visualização. Mas escrever o que você quer é muito legal, porque você vai lembrar da sua intenção, né? Então é o que falam nas religiões, né? Você estar com Deus seria mais ou menos isso, né? Para quem tem religião, é muito rico você fazer essa prática, essa afirmação, né? Oração é muito legal. Mas para quem não tem, pode funcionar da mesma forma, tá? Só que é muito legal ter essa prática de concentração interna e esse diálogo interno de qual é a sua intenção a todo momento, né? Qual é a sua intenção em harmonia com o todo.
né? Porque provavelmente esse é o propósito, né? Acredito que um dos maiores propósitos nossos na Terra é desfazer os nossos traumas intergeracionais que a gente carrega, né? Dos nossos pais, que eles carregam dos pais deles, dos pais, e tentar trazer mais harmonia para você mesmo, que no fundo é mais harmonia para o todo. Você vai se sentir bem melhor, sabe? Você tem essa capacidade de se sentir bem a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu estava sempre buscando isso, é muito engraçado, né? Sempre buscando. E eu achava, cara, essa dica, pô, tá, mas eu quero isso, eu quero tal coisa, eu quero um relacionamento de tal jeito, eu quero tal experiência sexual, né? Depois de ver tanto pornô na adolescência. E, cara, você vai vendo que realmente isso são ilusões, assim, porque tenta lembrar de alguma vez que você conseguiu exatamente o que você queria. Eu vejo isso muito em meios, assim. Eu viajei para a Europa agora, né, mano? E eu sempre quis fazer esse mochilão. E aí eu vi, assim, algumas pessoas em algumas situações. Pessoas com muito bem material e sem brilho no olho nenhum. Sem propósito nenhum. Muitas vezes empilhando dopamina barata na forma de comida. Não que seja errado, né? Eu também faço isso, tá? Mas você vê sem brilho no olho, sem alegria de viver, sem estar brincando, sem estar esquecendo, né, o grande privilégio, o grande presente que a vida é. E você vê, às vezes, muitas vezes no Brasil, né, pessoas com pouco que são muito felizes. E isso é uma grande inspiração para mim. Eu gosto muito quando pessoas com poucos recursos materiais, elas vêm falar comigo e de alguma forma o meu conteúdo atingiu elas. Pô, isso é muito legal, cara, porque é muito difícil o que muitas pessoas passam no Brasil. A verdade é que eu não tenho ideia completa do que é. A verdade é essa. Eu sei um pouco, porque eu já convivi muito em hospitais do SUS e vi muito a situação com meus próprios olhos de muitas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade extrema, mas eu nunca vivenciei isso nessa vida. Então, isso é um fato. Então, quando alguém da quebrada vem falar comigo, mano, é tipo, caralho. Eu tava outro dia aqui no Arpoador, aqui no Rio, pô, e vieram falar, mano, que doideira. Tem muito valor isso pra mim, porque eu consegui atingir uma pessoa que tem pouco e ela ainda assim viu o valor, viu que tem algo genuíno ali no que eu tô falando e conseguiu servir pra ela de alguma coisa, de ferramenta. O cara me parou e falou assim, mano, boa escolha das palavras. Continua que tá dando certo, tá funcionando. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? O seu propósito ele vai se revelando, né? Começa a praticar nas pessoas ao redor, começa a escrever. Escrever é muito rico, cara, é muito legal. Porque é uma forma de magia, né? Então, se você tá escrevendo para harmonia, é uma forma de magia branca que você tá praticando ali. Quais são suas intenções? Você tá harmonizando a você mesmo. Então eu vejo muita gente que trabalha e chega no fim do arco-íris. Cara, às vezes até dura uns 2 anos, assim, de um êxtase, assim, uma felicidade muito absurda, né? Quando a pessoa manifesta exatamente a vida que ela quer, eu vejo isso. Só que aí depois ela vai procurar um psiquiatra, muitas vezes, se ela realmente atrelou e está apegada a isso. Então eu gosto muito de Epictetus, né? Ele fala no livro dele, é um grande estoico. E é um estoico que viveu em vulnerabilidade extrema, assim, ele realmente era pobre mesmo. Diferente de Marcos Aurelius, que também é muito bom, na verdade, o meu estoico preferido. Marcos Aurelius, imperador romano, que, cara, ele escreveu todo o diário dele, muito legal. Mas o Epictetus, ele é legal porque ele falava assim, cara, não se apegue a nada. Se você tem filhos, não se apegue nem aos seus filhos, eles não são seus, eles vão voltar. Você vai voltar para a sua fonte, eles vão voltar para a fonte. É engraçado aquele arquétipo das pessoas que viajam o mundo e voltam mudadas, encontradas com um propósito. Às vezes a pessoa vai para a Índia, para a Ásia, né? Como em muitos filmes, né? O Doutor Estranho, por exemplo. E por que isso acontece? Porque quando a pessoa vai para a natureza, isso está associado a essa viagem interior. Por que isso, né? Eu nunca entendi muito bem. E, na verdade, é porque ela simplesmente ficou em silêncio. Ela foi para um tédio. Ela foi para uma situação de tédio. E quando você finalmente silencia esses estímulos sensoriais que a gente está sendo bombardeado toda hora em todo lugar, você vai conseguir resgatar um sentimento que você não sente há 20, 30, 40 anos, que é um sentimento da criança interior. As pessoas jogam para baixo do tapete. É muito comum isso acontecer. Então, eu por muito tempo, eu consumia muito conteúdo e eu estava sempre, pô, esse conteúdo aqui vai me trazer a resposta, é esse conteúdo aqui. E eu nunca realmente começava. Eu nunca tinha começado a gravar os vídeos. Eu comecei a gravar os vídeos tem 2 anos e meio. Comecei a fazer conteúdo na pandemia há 4 anos e meio, mas não era vídeo, eu tinha vergonha de aparecer. Eu sempre quis, mas por que eu não fazia? Porque eu estava consumindo, sempre consumindo, consumo crônico, ele vicia, ele prende, né? A gente prende mesmo. Então, quando eu comecei a escrever mais, diário terapia, que é uma prática que a gente lá da infância, ela veio naturalmente para mim porque eu estava no tédio.
Então, cara, pratica ficar mais no tédio, sabe? Qualquer oportunidade que você tiver de ficar no tédio, não veja como um desperdício. A gente quer otimizar tudo, maximizar tudo. Então, vai para uma caminhada sem o celular, vai para a praia sem o celular, vai, cara, treina sem ouvir música, sabe? Toma um banho sem ouvir música, dirige ou faz uma viagem sem ouvir nada, só apreciando o tédio. Porque o tédio ele é muito rico, ele vai te dar muito essa granularidade emocional, que é você sentir diferentes emoções. Vai vir muita emoção à superfície no tédio, o que você está sentindo vai aparecer. É engraçado, parece muito clichê falando isso. Mas não tem jeito, cara. A resposta nunca esteve em ninguém. Estava todo o tempo dentro de mim e vai estar todo o tempo dentro de você. Só você se conhece, só você passou as experiências. Tá tudo dentro do seu corpo. Então, mais tédio e menos ansiedade. Tamo junto. Se você assistiu até aqui, eu fico muito feliz de poder estar passando essa mensagem aí. E até o próximo vídeo. Mais foco, menos ansiedade.